Eu vejo o Moisés. Ele tá com o cabelo bem grande aqui. Ele tá tipo usando uma roupa verde. O pele dele é meio. Não sei que cor é essa. Lembra um bege, assim, só que um pouquinho mais claro. Bom, enfim, ele tá lá. Aí ele tá com duas pedras na mão, assim. Ele também tá segurando o cajado dele. E ele tá usando aquela roupa verde bem grande, assim. Aí ele tá num lugar onde tem muitas árvores, assim. Mas as pedras daquela forma assim de tábua, não é? É, Que está escrito ali. é literalmente duas pedras mesmo. Só que não pedras redondas, assim, é umas pedras retas, sabe? É, elas são numa cor meio cinza. Tipo cor de rocha, sabe? Aí atrás dele tem como se fosse um caminho, árvores, assim, você consegue ver a montanha lá no fundo. Ele está voltando? É, parece que o céu nessa época não é azul. Me lembra amarelo, assim, não sei porquê. Tipo, dá pra ver uma cor amarela. Tem uns bichos nada a ver voando aqui em cima. Na verdade, não é que não é nada a ver, eu nunca vi, né? Tipo, não conheço muito os pássaros, mas estão muito grandes. Será que é anjo, né? Bom, tá voando Os lá. pássaros voando aí? É. Aí ele tá falando com o povo sobre as novas leis que Deus deu, né? Aí tá aquele irmão lá, é Arão o nome dele? Irmão Moisés, Arão. É, ele tá lá. Só que ele não consigo ver direito, eu não sei o que tá acontecendo com ele não. Ele tá meio que agachado, deve ser por causa quando fez o bezerro, né? Eu vejo tipo o povo atento, ouvindo Moisés lendo os mandamentos que Deus tá dando. Tipo, ele virou a pedra pra ele. Tem. Como é que eu posso falar? É tipo como se tivesse uma rocha que ele subiu assim, e embaixo fica o povo, só que não é algo muito alto assim. Sei lá, imagina uma pessoa em pé, só um pouquinho mais alta do que ela. Aí ele tá lá em pé, aí ele tá com uma tábua, ele deixou, tipo, no chão, e a outra ele tá segurando pra ler. Aí nisso eu vejo ele lendo, tipo, os mandamentos, e também eu vejo ele usando o cajado dele, tipo, levantando, assim, como se ele tivesse... Parece que ele tá, tipo, profetizando, sabe? Ele aponta o cajado pro povo, assim. Não sei direito o que ele tá fazendo. Mas ele está meio que reclamando ou aconselhando Ah, eu não sei dizer. Eu vejo que ele tá lendo realmente as as leis? pedras, né? Sim, que tá escrito nelas. Só que enquanto ele lê, ele também mexe o cajado. Aí parece que ele tá. Ele está ensinando o povo É, eu não sei se ele as tá leis. brigando assim, mas eu vejo ele, tipo, mexendo o cajado, tipo, fazendo gestos. Ele está ensinando o povo as leis do Eterno. É. Aí aqui em volta, assim, tipo. Ele tá como se fosse em cima de uma pedra, aí mais pra trás é como se fosse uma barraquinha, assim, que ele montou. Não sei que material é esse, mas tem uma cor verde, assim, tem mato também nela. Aí depois você tem um caminho e você vê a montanha lá atrás. Ela é bem alta, assim, ela chega até as nuvens. A montanha onde ele foi para receber a lei. É, E daí, o que acontece mais antes? Depois daí que ele trouxe a lei? peraí, eles estão mostrando que as coisas estão aqui em volta. Aqui também tem árvores que são extremamente gigantes, assim, sabe? Muito barulho de animais também. O povo parece que eles não têm muito casa pra dormir, sabe? Tem gente que dorme no meio da rua mesmo. Quer dizer, no mato, né? Que aí é o deserto, né? Não, não é deserto, é mata. Bom, na verdade, eles escreveram deserto, mas não é deserto, é na natureza, como diz. É, tem gente assim que pega, tipo, grama, aí eles, tipo. Como é que eu posso explicar? É como se eles trançassem uma grama na outra e fez uma toca, sabe? Aí ele só entra dentro e dorme. Ah, então eles deram um jeito assim para dormir. É. É que eu não sei se eu consigo explicar isso pra vocês, que eu achei isso interessante. Mas é como se eles pegassem vários feixes de grama, assim, e eles fossem trançando eles até virar um arco, sabe? Só que eles não arrancou a grama, ele só trançou a grama que já tava lá. Aí virou tipo como se fosse um arco assim, tipo aquelas casas de. Daquele coisinha que sai borboleta, o casulo. Aí eles entram lá dentro e dormem, assim, depois eles saem. Muitas pessoas que estão aí. É, dá pra ver que tem pessoas assim que conseguiram barracas, aí dorme bastante gente dentro. Outras pessoas que não tinha dormem nesses casulos, assim. Aí tem bastante fogueira, mato, quer dizer, mato não, caldeirão, assim. Onde eles coziam alguma coisa. É. Parece aqueles caldeirão que dizem que é de bruxa, sabe? Que aqueles de ferro grandão. O que você pode dizer assim do pessoal que você está vendo? Dá para ver direito eles? Eles são bem parecidos uns com os outros, assim. Olhos azuis, verdes, uma pele bege, assim, puxada um pouquinho pro branco. Cabelo liso ou liso ondulado, assim, bem cheio, sabe, o cabelo.
Sobrancelha parece que é feita, nariz bem arrumado, boca também. Os dentes deles também é tudo bem alinhado, assim, não tem gente com dente torto, sabe? E as crianças também têm uma aparência assim? É, elas têm uma aparência assim de viva, sabe? Não é que nem as que tá anêmica. E a maioria do povo, assim, é tudo forte, sabe? Mas eu não vejo eles fazendo muito trabalho braçal, não. Eles têm assim uma aparência física de quem desenvolveu muito o corpo no É, trabalho. eles também parecem um monte de criança, eu vejo tipo, eles correndo por aí brincando, né? Tipo, os pais com as crianças. Não é que nem esse mundo onde o pai chega em casa, tá morto já. Brincando com as crianças. É, aí, aqui onde eles estão, parece que eles nunca viram esses tipos de natureza, assim. Aí eu vejo, tipo, eles olhando, assim, como se estivesse fazendo uma pesquisa, sabe? Tipo, o que que é isso? É, e os adultos têm algum tipo de atividade aí? Parece que por agora não, eu vejo eles mais parados. É como se Moisés ele tá esperando alguma coisa que Deus tá pedindo pra eles. Então você vê o povo do Eterno com uma aparência muito bonita. É, eu vejo tipo o cotidiano deles aqui. O que seria esse cotidiano deles? Eles levou bastante mantimento, assim, né, do que sobrou. Tem uma fonte de água que passa atrás. Como é que eu vou explicar isso? Tipo, da montanha onde Deus fica, né? Qual que é o nome da montanha, alguém lembra? Monte Sinai? Aí nessa montanha desce um rio, tipo, flui um rio dela. Aí esse rio passa onde tá o acampamento deles, assim. Aí o povo vai lá pra beber água e tomar banho também. E pegar água também, né? Vejo aqueles negócios que chamam de cântaro, né? Tipo uns vasinhos de água. Só que aqui onde eles estão eu não vejo, tipo, frutas, legumes, não vejo, tipo, árvores frutíferas. É, tipo, árvore que não tem nada. Mas até então eles trouxeram o mantimento do Egito. É, bastante gado também, bastante coisa assim. Olha, observe. Quando eles dizem que o povo do Eterno estava no deserto, tá, entendeu? Um local assim, deserto mesmo, não tem nada, né? Nem água, né? Por que, que o pai levaria o povo dele para um deserto? Não é? Então vê aí que é natureza, nada de deserto. É, aí, como a montanha ela é bem alta, ela meio que criou uma nuvem bem grossa, assim, só que eu não sei dizer que. Eu nunca vi uma nuvem assim, sabe? Parece que ela brilha. É, tem cores nela, isso que eu quero dizer. É uma nuvem assim que você vê que ela não é normal, sabe? Ela foi criada por outra pessoa, você vê, tipo, cores nela. Como se essas cores representassem, tipo, período, assim, tipo, uma hora, duas, três. É uma nuvem assim por onde eles vão se orientar? É, tipo, essa nuvem tá saindo da montanha, que ela é mais alta do que as nuvens, aí a nuvem tá saindo de lá. Só que essas nuvens, tipo, ela é branca, só que ela tem, tipo, como se fosse umas cores nela, sabe? Tipo esse pôr do sol que a gente vê. Aí Mas tem... é uma nuvem assim para ajudar eles em alguma situação? Sim, ou é o próprio Deus indo ver o povo dele, né? Um dos dois. Anjos, do que se trata essa nuvem? Eles falaram que a nuvem é dele. É do Eterno. Isso. Então o Eterno está aí no meio deles, nesse monte, assim, com essa nuvem também, tudo faz parte dele aí. É. Aí aqui também. Não sei dizer se é toda hora, né? É como se o tempo estivesse avançando. Eles não ficaram, tipo, lá 3 horas. Eles ficam um tempinho ainda nessa montanha. Aí eu vejo que, tipo, tem gente que canta, bate aqueles tamborim, sei lá o que que é isso. Uns tambor assim, sabe? É, você pode falar a aparência da Miriam aí? Eu nem sei onde ela tá aqui. Anjos, pode mostrar a Miriam para o irmão? É todo mundo tão igual. Eu tô mostrando uma pessoa aqui. Mas a Miriam era velha ou nova? Ai, aqui eu não vejo quase ninguém velho. Tipo, tem gente com cabelo grisalho, assim, mas Não é velha. a pele é tão novinha. Tipo, não tem ruga, espinha, Ah, expressão, assim, sabe? agora analise uma coisa. Como que o pessoal do Eterno trabalhava como escravo no Egito e tinha uma aparência bonita dela? Era inveja, né? Bom, vai saber. Tipo, você até vê que a pessoa é velha, assim. Não velha, velha. Tipo, você vê bem pouquinho, assim, que ela tem marca de expressão, sabe? Mas é aquela pele tão lisa, sabe? Viva, assim. É tipo você pegar uma velha, assim, com aquela pele enrugada e você passa uma maquiagem nela, assim, que deixa aquela pele melhor, sabe? Mas não tem comparação. A aparência é bem. Bom, eles têm a aparência de escravo? Ah, não. Eles não têm a aparência de escravo. É, você não vê ninguém acabado aqui, nem calvo, nem nada. Você vê todo mundo E nem bem. cor de escravo. Não, ninguém tá, sei lá, queimado do sol. É incrível, né? Mas se bem que o sol aqui nessa época não é que nem o daqui, não queima, né? Então você podia ficar o dia inteiro no sol, você não ia morrer, né?
de insolação. Eles davam duro lá, né? Trabalhava pesado, né? Né, Anjos? É, falaram que sim. Mas o sol aqui eu não vejo que ele é um sol que queima que nem aqui, sabe? Ele parece tipo aquele sol de manhã, sabe, que é morninho. E também aqui ventila muito, então tem muito ar fresco o tempo inteiro, tipo aquele ar gelado. É, e foi algum egípcio com eles? Um estranho assim? Tem, mas ele não fica, tipo, isolado lá, ele fica junto com o povo também. E tem uma diferença entre o pessoal de Abraão e esse egípcio, que foi esse do Egito que foi? É, dá pra ver. Eles são, tipo, numa cor negra. Tem bastante gente assim, sem cabelo. Mas eles não têm aquele delineado no olho, assim, sabe? Que nesse povo. Então, no caso, eles raspam a cabeça. É, ou sei lá, não tem. Eles se dão muito bem aí. Bom, eu não vejo o povo de Abraão falando nada contra eles, não. Tem muito ou pouco? Não sei. Não deve ter muito, não. Deve ter, sei lá, pouco, assim, né? Comparado com os israelitas. Então, daí nós vamos para onde? Vai ver mais o que, Ângelo? E eu vejo como se. Como não, né? Eu tô vendo. Que a nuvem tá, tipo, começando a se deslocar. Aí Abraão fala que eles precisam ir com a nuvem também. Então, quando a nuvem desloca, aí eles vão junto com a nuvem. É. Porque também aqui eu vejo que tinha mulheres grávidas, né? Então não dava pra elas andar o tempo inteiro. Então meio que Deus ia dando umas pausas. Tipo, eles andavam um pouco, aí ficava um tempo, depois um pouco, aí um tempo. E eles tinham, assim, um destino para onde ir. Eu vejo que eles só seguem a nuvem, eles não sabem pra onde eles estão indo. Eu ouço, tipo, as pessoas se questionando pra onde eles vão, assim, mas ninguém sabe nada. Apenas estão indo. É, eu sei que tem algumas barracas, assim, que tem uns pergaminhos, sabe? Mas eles não sabem. E você vê Moisés aí muito velho. Não, ele ainda tem cabelo. Eu ia falar cabelo preto, mas não é cabelo preto. Ele tem, tipo, um cabelo meio. Que cor é essa? É tipo como se fosse um bege. Tipo como se ele fosse loiro, mas não é um loiro, assim, é. Tipo, você consegue lembrar que é um cabelo preto, assim, só que ele tem, tipo, uma cor diferente. Isso que eu quero dizer. Tipo, é um preto que puxa pro bege, assim. Não sei explicar. Sim. E ele tem os olhos azuis também. Tem. E o Arão também tem os olhos azuis. Parece. Não consigo ver, ele tá. Ele anda de cabeça baixa. E o cabelo dele também é a semelhança de Moisés. Não, dele é bem curtinho. Vocês viram como eles foram sempre pessoas acabadas para fazer esse filme da terra? Com a aparência horrível, vocês viram? Para destruir a gente com o terra. Ninguém valorizar. O cabelo do Moisés é bem grande, assim, parece aquele cabelo daquele anjo que a gente viu. E tem aquele cabelão. É grande o cabelo dele? É porque ele passou um bom tempo fora do Egito, né? Acho que não existia tesoura nessa época. Então ninguém cortou, né? Já o Arão cortou o cabelo. É porque ele morava, podemos dizer assim, na cidade do Egito, né? Então lá devia ter salão de cabelo, digamos assim. Anjos. E nesse tempo aí, como é que cortava o cabelo? Algumas pessoas tinham facas, assim, outras pessoas batiam na pedra mesmo. Imagina o cabelo batido na pedra. Esse corte ia ficar bom, hein? É, Não é não, Anjos? Esse corte ficava muito bom. E o de Arão, tá mal cortado ou mais ou menos? ele tem um cabelo bem liso, parece ser um japonesinho, assim, então você vê só um cabelo repicado. O do Moisés, assim, é tipo como se fosse um cabelo bem volumoso e ondulado, sabe? Tipo, ele desce liso, aí você vê fazendo tipo umas pequenas ondas, assim, nada muito forte. E Moisés não é um velho acabado, com a pele destruída do sol, Não, ele é uma pessoa que sorri bastante, você vê e bastante, tem os assim. olhos azuis. É, E Arão também não tem a pele destruída do sol, não, não é um velho acabado. não, Tudo tem uma aparência bonita, uma aparência jovem, é assim? é, Bom, o Espírito Santo pergunta essas coisas assim, para quem ouvir, entender que eles sobre denegrir, né? Eles fazem isso com a imagem do povo eterno. Eles colocam os mais feios, os mais acabados, os mais destruídos. O pessoal achar que o povo do eterno é os miseráveis na terra, passa fome. E até a aparência era acabada da destruição que eles viviam. Entendeu, irmão? E anjos? Fala, o pessoal saber a aparência real deles, que eles não eram aquelas aparências que aparecem nos filmes de pessoas acabadas, destruídas, né? Que viviam largados no deserto, abandonados no meio do sol. E unicamente o sol destruindo eles, né? Então, eles estavam num local que era natureza, e a aparência deles
Não era aquela aparência que passa por esses filmes aí, querendo representar o povo do Eterno. É assim, Anjos? Falaram que sim. Então, vamos seguir adiante. O que mais acontece aí? Não sei por quê. Eles estão andando assim, né? Então, tipo, a nuvem começou a mexer, eu vejo eles desmontando as coisas que eles têm. Eles Para também. levar. É. Eles também desmontaram. Não, não desmontaram. Alguns sim, outros não. Outros deixou, tipo, aquele casulo de grama lá. Bom, na frente arruma outro. Aí eu vejo, tipo, uns animais invadindo lá, assim, tipo, uns passarinhos, e ficava olhando o que estava fazendo. Só que eles chegavam perto dos passarinhos, não saía voando assim de medo, sabe? Ficava olhando só. Passarinhos são curiosos, né? É, tinha outros animais lá também, mas não Mas sei. fera selvagem. Não sei dizer o que que é, eu não sei nem o nome pra falar a verdade. Vamos dizer animais da época. Então, o que mais está acontecendo aí agora? Essa caminhada aí. Eu vejo eles começando a andar de novo, tipo, saindo de perto daquela montanha. Um pouco assim, não muito longe. Aí eles estão indo. É, E a nuvem segue eles. tá seguindo. Então eles estão indo para o próximo acampamento. É. Tipo, onde eles estão andando assim, tem um rio que fica bem do lado, assim, sabe? Aí você ouve, tipo, bastante barulho da água, assim. Só que a água aqui, ela não. Gente, as coisas no passado é tão confuso porque tudo tem cor lá forte, assim. No mundo que a gente tá não tem, parece até que a gente é cego. Tipo, a grama, assim, o As coisas céu estão mais amarelo. vivas. É, É. As cobras estão ficando apagadas, né? eles estão As andando cobras estão perdendo a assim. cor. De vez em quando eles acham, tipo, pequenas vilinhas, assim, feitas de outras pessoas, assim. Só que eles não passam perto, não. Tipo, eles só veem e vai embora. Aí eu vejo eles se afastando desse rio, assim, indo mais pro mato mesmo, assim. Só que não é aquele mato fechado, assim, onde tem que pisar em espinho pra passar. É como se fosse, tipo, campos bem abertos, assim. Você vê o mato lá no fundo, assim, pequenas... Como é que eu falo isso? Gramas? É, só que as árvores é que elas são extremamente gigantes, assim, então não é um monte de folha na tua cara que vai batendo em você, tipo, você tem que olhar bem pra cima mesmo pra ver as plantas. E Moisés vai na frente Vai. e ele vai sempre conversando com o povo ou ele vai quieto? Ele conversa com todo mundo, às vezes ele vai lá pro fundo, lá pra frente. Eles estão cantando uma música, mas eu não consigo entender o que eles estão falando. Parece que eles marcha cantando, sabe? Tipo isso. Anjos. Quantos anos Moisés tinha nesse tempo aí? Parece que falou 120, 100 e alguma coisa assim. E a aparência é jovem. É, não, você vê assim que ele tem um cabelo meio grisalhinho assim. Mas o rosto não está de um velho. Você vê umas expressões assim, nada demais assim, mas. Só isso. E a roupa dele, você pode falar? Eles usam bastante roupa que assemelha vestido, sabe? Todos eles. As É, crianças também. sim. É tipo túnica. É. Só que é de várias cores, assim, tipo verde, azul, cinza, amarelo. Aí eles têm, tipo, umas cordinhas, alguns, né? Eles usam, assim, do lado da cintura, só que eles deixam um negócio amarrado, tipo como se fosse. É um nome que fala, é botija? É tipo um potinho de barro, que tem uma rolha que você coloca em cima. Aí eu vejo Água? que. Sei lá o que que é. Aí eu vejo que eles deixam isso amarrado junto na cintura. É água, anjos? Falaram óleo. Ah, ó. É, anjos, por que eles tinham essa necessidade de andar com esse óleo? Falaram que era pra. Estão dando vários exemplos, tipo, untar as feridas, comer mesmo, ou usar pra Ah, fritar. tipo servir de remédio também, né? Falaram também jogar na cabeça. É, um banho de óleo, né? É, e essas túnicas, tinha diferença de roupa de mulher e roupa de homem? É, parece que sim. Difícil dizer. Tinha, anjo, uma diferença? Falou que sim. A túnica do homem tinha uma diferença da túnica da mulher? Falou que sim. Tinha a ver com o cordão que amarrava na cintura ou outra forma? Eles falaram também. Parecia que as mulheres elas usavam tipo uma túnica que tinha como se fosse uma touca, sabe? Que era pra amarrar o cabelo pra não dar problema, podemos dizer assim. O dos homens não. Eu vejo eles andando bastante assim, aí eles se afastaram daquele rio e eles estão indo pra um lugar que parece como se fosse
um campo, assim. A grama não é muito alta. É uma grama até que engraçada, porque ela tem uma cor amarela. A grama. Só que ela não. Bom, eu não sei quanto tempo ela tá aqui, né? Mas ela não é muito grande assim. Sei lá, ela bate mais ou menos no joelho das pessoas. E eles estão indo na grama. É, eles pararam por ali, assim. Eles já vão parar aí de novo. É, tipo, a nuvem parou ali e eles não se mexem mais. Aí eles começam a desarmar tudo, a armar o acampamento de novo. É, eu vejo eles também fazendo as tranças lá de novo na grama. Outras pessoas exploram em volta pra ver o que que tem. Só que por onde eles andam não tem, tipo, árvore frutífera. E aqui agora também não tem um rio, então eles vão ter que cavar. Aí eles vão cavar, Bom, tirar água. vejam uns que tá com essas ideias, assim. E eles vão cavar. Provavelmente. Tipo, antes deles andar, eu não sei quanto tempo passou, né? Mas antes deles andar, eles tinham bastante animal, assim, sabe? Mas agora eles têm um bem pouco. E eles foram comendo os animais ou o que, que aconteceu com os animais? Então foi o que comeram e também fizeram sacrifícios. Ah, então eles tanto serviam de alimento dos animais como caçar sacrifício. É, tipo, eles até que estão se reproduzindo ali, mas não muito, assim. Tipo, tinha muito mais, agora tem um pouco menos, assim. E você viu a forma assim como eles conservavam a comida? Não. Tem como se fosse. Como é que é o nome? Esqueci o nome disso daqui. Aí fala carriola, né? Carriola. Que negócio de. Que tem tipo rodas de madeira. Carroça? É, E tem um animal que puxa? eu vejo que tem bastante desses, eles têm um monte de coisa em cima, assim, dentro daqueles potes de barro com tampa. Ah, então eles tinham uma provisão assim, nessas carroças, de levar também mantimento. Sim, E também quando eles matavam um animal para se alimentar, eles tinham a forma também de conservar aquela carne. ou era Deus que estava conservando, um dos dois. Quer dizer, alguma forma tinha deles se manterem alimentados. É. Só que aqui eu já vejo que eles estão ficando com o rosto meio preocupado, tipo, já. Eles estão querendo reclamar já. Já está começando a murmurar. É, porque parece que eles estão vendo que. Eu também não sei quanto tempo eles estão andando. Sei lá, vamos supor que já passou 2 anos eles andando aí, né? Já passou anos, muitos anos, já dá uma diferença grande nos animais. Falaram meses. E já deu uma diferença grande nos animais. É porque é bastante gente. Então eles já estão aí meio preocupados. É, E Moisés tem cara de preocupado? eu vejo ele descansando. Então, vamos adiante. Aí nisso eu já. Tem uns bichinhos que ficam seguindo ele, tipo uns passarinhos, não sei porque. Não sei o que eles estão fazendo ali. É os vigia aqui do bairro. Onde nós paramos? A gente parou onde eles estão começando a meio que murmurar. Vamos ver o que acontece para frente. Bom, onde eles estão, tem chuva, né? Às vezes a chuva cai ali. Eu vejo eles ficando desesperados, assim. Por causa da chuva? É, parece um monte de formiga. Para não se molhar? Não sei, as gotas aqui, elas não é que nessas daqui fininhas, eram umas gotas bem grandes. Bom, eu sei que, pelo que dá pra ver, eles reclamam muito quando chove. E eles não têm para onde correr, para se abrigar. Bom, tem umas barracas assim, mas é umas gotas muito grandes, parece, sei lá, dá dor na cabeça. Aí eles reclamam da chuva. É, e cai granizo também às vezes. Mas se eles correrem para dentro da barraca, cai neles ainda a chuva? Não, mas é muita gente, então não cabe. Aí tem uns que fica pela chuva mesmo. Aí vejo pessoas que vêm com aquelas vasilhinhas de ouro, sabe? Aqueles negocinho assim de pegar água e já coloca lá. Que onde eles estão não tem rio, né? E o poço ainda não tá pronto, então eles ficam lá pegando água da chuva. Esses aí são sábios, né? Em vez de reclamar, vai pegar água. É. Tem umas árvores que são muito grossas aqui, aí eu vejo tipo eles quebrando assim a parte de dentro e fazendo morada lá dentro, sabe? Só que a árvore não morre. E eles moram dentro da árvore com a árvore. É tipo assim, no tronco da árvore eles fazem uma casa. É, e também onde eles estão tem um pouco de caverna, podemos dizer assim. Eles estão lá dentro também. Mas mostra eles voando. Nessa época existia instrumento, né? Tipo machado, pá. Então eles quebravam como dava, né? E também tem as cavernas que podem ficar lá dentro.
Aí tem umas árvores que eu tô vendo aqui que você quebrava ela, aí ela começava a tipo, soltar como se fosse água, sabe? Algo que dava pra você beber. Aí era tipo umas casas com goteira, porque quando chovia, a raiz puxava a água e a água ia pro tronco, aí depois começava a escorrer pra dentro da casa deles. Aí veio tipo umas mulheres reclamando. O engraçado é que dentro dessa casa que eu tô vendo, eles fez como se fosse. Não é muito grande, sabe? Mas é como se tivesse um cantinho pra dormir e alguma coisa que se assemelha a uma cozinha. Tem tipo como se fosse um balcãozinho, sabe? Pra eles cortar as coisas. Mas na árvore deu pra fazer assim? É tipo. Tem a árvore, assim, eles fez uma porta. Tipo aquelas portas do supermercado quadradona grande. Só que não tem porta. Tipo, só uma passagem. Aí você entra e é redondo por dentro, né? Aí, tipo, na direita é um lugar onde eles deixou pra dormir, que é um monte de pano, coisa assim que parece palha, tipo grama seca, que eles deitam em cima. Aí tem o teto, normal, e do lado assim, tipo, você passa a porta, tem a cama, aí você volta da cama, aí você fica na frente da porta, vai pra esquerda, tem como se fosse um balcão meio redondo assim, pequeno. Aí parece que é ali onde eles fazem as coisas. Aí tem tipo como se fossem uns buracos assim pra luz entrar, tipo como se fossem pequenas janelas. Eu vejo três. Uma onde eles dormem, uma na frente do balcão e outra que fica atrás, tipo de frente com a porta. O buraco assim pra entrar a luz. É. Parece janela. Aí eu vejo uns que dormem dentro dessas casas de tronco, outros que dormem nas barracas que já tem mesmo, e alguns que dormem dentro das rochas mesmo. Não dentro da rocha, assim, das cavernas, quero dizer. Nessa época também existia tintura, então eu vejo eles pintando algumas coisas nas rochas também. Tipo esse negócio que as pessoas acham por aí de pintura na rocha e fala que é o povo lá de sei lá quantos milhões de anos atrás. Eles deixaram algumas marcas também pelas cavernas. Sim, tipo histórias. Eu vejo uma caverna bem grande, assim, que eles contam do povo do Egito até onde eles estão, assim, tipo, que eles desenharam, sabe? Só que o povo não sabe desenhar muito bem, então difícil de entender o que eles estão querendo dizer, mas dá pra saber que é de lá. Mas deixaram desenhos. É, parece aquelas coisas de escola que a pessoa sabe desenhar uma pessoa e faz aqueles bonecos de palito. Eles estão desenhando lá os bonecos de palito. É porque eles não. Ele parece que eles ficam de 2 em 2 anos nesses lugares, eles não vão muito. Porque meio que a população tá crescendo ali, né? Queremos dizer assim. E também eles precisam esperar os animais se reproduzir também pra começar a andar, senão vai faltar de verdade comida. Então vamos lá, continuar a caminhada. Aí tem uns passarinhos que fica de olho neles. Eu não sei o que esses passarinhos estão fazendo. É engraçado que esse povo é muito corajoso, porque eles entram na mata assim, eles vão muito, muito longe mesmo. E não sei como eles conseguem voltar. Tipo, fora do acampamento onde eles estão acampados, eles são na mata. Tipo, é umas crianças que eu tô vendo, tipo, elas vão brincando assim, elas vão muito, muito longe mesmo. E eu não sei como é que elas conseguem voltar, não. É Deus, só pode. Ele tem bastante montanha, assim, como é que é? Tipo, vale, árvores assim, que eles sobem, Vai bastante brincando coisa. esconde-esconde? Só que eles vão brincando, eles vão se afastando assim, né? Aí depois eles voltam, parece que eles têm uma memória muito excelente pra lembrar o caminho que eles fizeram. Então isso só prova que o povo do Eterno não era burro. Não, eles têm uma memória muito boa. E as crianças vão sozinhas, brincando. Menino e É, menino. sim, os dois. Tem jovens também, tipo, 18 anos, 16, por aí vai. É que, tipo, o lugar que eles está, comparado com o Egito, onde eles estão, é como se eles estivessem vendo coisas que eles nunca viram na vida deles, sabe? Eles vão lá pra ver. Eles vão ver, tipo, os passarinhos, outros animais que tem, assim. E aquilo que eles conseguem pegar, eles trazem pra eles. Aí vira como se fosse um. Como é que é o nome? Um animal a mais pra eles. Foi isso. Peixe também eles encontram. Mas eles não conseguem pegar um. Então eles são os exploradores do lugar. É. Aí de noite eu vejo que eles fazem como se fosse uma fogueira. Várias fogueiras, na verdade. Fogueiras assim. Aí fica pessoas lendo os pergaminhos que já tem, né? Pra eles não esquecer. Como se eles fossem esquecer, né? Mas pra manter a fé viva. Aí eu ouço eles contando. É engraçado que aqui parece que tem alguém que conhece, não muito assim, mas pouco a história de Melquisedeque, assim, a história de Salem. Bem pouco, mas conhece. Aí essa pessoa está contando? É. Aqui também tem aqueles pergaminhos lá de Enoque que ele deixou escrito. Ah, então eles leem os pergaminhos de Enoque, do Melquisedeque. É.
Só que quando ele. Eu não sei se eles lêem direto, né? Mas toda hora que eles lêem esse negócio de Enoque, eles ficam com uma cara de medo. Então, depois daí, vamos continuar. O que, que acontece mais depois daí? Eu vejo que a montanha não, que a nuvem ela começa a andar de novo. E alguma vez a nuvem vai à noite ou só vai de dia? Como é que a nuvem vai? Vai de noite também. Vai de noite também. Vai de noite, vai de dia, conforme a hora que o Eterno quiser. É. Espiritualmente, assim, eu vejo que tem um monte de anjo que fica em volta deles, assim, só pra proteger. Então pode ser os anjos que trazem aqueles que vai longe, que você falou. É. Aí eu vejo como se Deus ele prepara o caminho pra eles andar, pra não acontecer alguma coisa, sabe? Tipo, nessa época existe animais selvagens, né? Então meio que Deus ele manda os anjos lá pra. Pede pros anjos ir lá, tirar esses animais, assim, pra não acabar devorando alguém por acaso, né? Tira também armadilhas que alguém deixa. Coisas perigosas, assim, no caminho. Os anjos vão, tipo, fazer a limpa. Aí quando eles terminam, aí eles começam a andar. Então aí eles já vão caminhar, começaram a É. caminhar. Aí eu vejo, tipo, os anjos, eles ajudando, tipo, as pessoas, assim, a arrumar as coisas, né? Não acabar esquecendo por acaso. Só que eles não estão vendo, né? Não. Aí eu vejo, tipo, uma moça, tipo, que ela arrumou as coisas assim, aí ela se lembrou de alguma coisa. Aí ela tava procurando, procurando, não acha. Aí ela abriu, tipo, o baú dela, assim, e ela viu que tava lá dentro. Aí ela ficou se perguntando como que isso foi para lá dentro. Aí eu vi que foi um anjo que pegou e colocou lá dentro pra ela não esquecer. Tipo, eles ajudavam a recolher as coisas. E esse negócio era importante, que a moça quase ia esquecer. Não sei, eu só sei que o anjo tava ajudando a guardar tudo, né? Agora, se era importante ou não, não sei. Então, eles estão caminhando? Então, aí, tipo, eles andam um pouquinho naquela fila indiana, assim, só que é mais gordinha, né? Tipo, sei lá, um caminho de quatro pessoas, assim, tipo, uma do lado da outra. Aí os anjos, eles ficam em volta e faz como se fosse uma barreira, assim, eles ficam de mão dadas, assim, pra ninguém se desviar do caminho. Difícil explicar isso que eu tô vendo. É como se os anjos, eles próprios criassem um caminho, sabe? Só que eles ficam de mão dada um com o outro anjo, pra ninguém desviar pros lados. Como que eu explicaria isso? Vocês conseguiram entender, né? Aí eu vejo eles assim dos lados, outros anjos assim com umas lanças pra não acontecer nada. E eu vejo também demônios em volta, assim, olhando, né? Tipo, como que faria pra atrapalhar? Aí nisso eu vejo esses passarinhos azuis seguindo eles também. Anjos, que tem a ver esses passarinhos azul? Não falaram. Eles lembram muito aquelas ararinhas azul que tem aqui no Brasil, que fala que tá em extinção. Elas estão indo lá, né? Quer dizer, eles todos. Então eles estão caminhando e os passarinhos junto, e os anjos também. É. Aí eu vejo. Sabe o que é engraçado? É porque parece como se eles andassem num tempo que é como se fosse 7 anos de fartura, assim, da comida que tem. E agora eles estão começando a andar num período, assim, que a comida tá ficando pouca. Não dá pra eles comer mais o que tem, sabe? Você não vai faltar de verdade. Aí eu vejo eles já começando a reclamar pro Moisés lá. Tipo, tá faltando comida e não dá pra comer o que eles têm, senão não vai ter pra próxima geração, digamos assim. Você quer guardar a comida por muito tempo? É porque os animais, eles têm um tempo pra se reproduzir, né? E se você comer eles agora, quem vai se reproduzir depois? Então eles tinham que deixar lá. Aí eles estão tipo, fazendo isso, sabe? Às vezes lá reclamando, assim, tipo... E aí? Ele é comida. Primeiro começou com... Tipo, eles ainda estão andando. Aí primeiro começou com umas pessoas, assim, chegando perto e falando pra Moisés que a comida tá acabando. Aí ele fala... Aí Moisés te falava, vai orar. O que eu posso fazer por você? É tipo isso que ele falava. Aí ele me lembrou aquela passagem lá de Arusha, né? Uhum. Mulher que tenho contigo. Era tipo isso que ele falava, vai orar, o que eu posso fazer? Aí vinha uns, recebia essa notícia e depois voltava. Aí depois vinha dois, três, quatro. Até começou a ser a população toda ali reclamando no ouvido dele. Aí ele. Ele não, né? Aí a nuvem ela parava, Moisés ele ia orar pra Deus. Aí Deus ele dava tipo como se fosse um sinal pra ele do que ele precisava fazer, né? Aí nisso ele passava pro povo assim o que ia acontecer. Às vezes eles pararam no meio dos matos, assim, um monte de árvore grande, assim. Eles nem fizeram a barraca direito, eles estão, tipo, tudo lá reclamando, assim, que estão com fome e tudo mais. Aí eu vejo, tipo, Moisés tentando acalmar eles, assim, falando que vai ter a comida amanhã, né? Eles precisam esperar. Aí estão lá reclamando ainda, gritando, assim. Aí eu vejo, tipo, a nuvem, ela Dá meio... para ouvir o que eles gritam?
Eu não sei direito que idioma eles estão falando, mas dá pra entender que eles estão reclamando. Aí a nuvem que fica em cima, eu vejo ela ficando tipo meio vermelha, assim, fazendo um som de raio, sabe? Aí eles começaram a ficar quietos. Uma reclamação. Aí eu vejo tipo Moisés aparecendo falando, tipo, com um cajado, tá vendo o que vocês fizeram? Pelo amor de Deus, fica quieto, né? Aí todo mundo ficou quieto e começou a arrumar as coisinhas lá. Pra acampar ou pra ir embora? Pra acampar, a nuvem não tá mais se mexendo. Aí você falou arrumar, eu tava pensando que ele tava arrumando as coisas de alguém. Aí eu vejo eles fazendo de novo aquelas tranças lá no mato, assim, pra deitar. Eles fazem tipo assim, não é travesseiro isso que eu tô vendo. Eles é como se eles pegassem tipo um mantinho de roupa e eles enrolassem até virar um rolinho, sabe? Aí eles deitam a cabeça e meio que criam um formatinho de travesseiro. Aí nisso eles fazem a trança da grama, que faz um casulo, tipo um U, sei lá. E nisso eles colocam como se fosse uma manta. Aí é como se esse casulo virasse um lençol que eles colocam em cima deles, feito de grama. Aí eles dormem. Aí nisso eu vejo Deus. Eu tô vendo muito rápido agora essa parte assim. Mas eu vejo que ele. A nuvem, assim, que ficava lá em cima, que era vermelha, uma parte dela desceu, assim, até aonde ele estava e virou um negocinho, assim, pra eles comer. Acho que aqui é a parte do maná, né? Vejo tipo isso, só que foi várias coisas que fez, não foi só tipo um cerealzinho. Não? O Vejo. que mais? Eu vejo que uma parte, assim, virou como se fosse uma poça enorme de água, assim, pra eles recolher, dar pro gado. Uma outra parte virou grama pro gado mesmo, tipo uma grama melhor, assim. Vejo que também tinha o cereal, uma coisa que parecia pão, assim, era um pão meio gelatinoso. Coisa assim, sabe? E também tinha como se fosse umas verduras que Deus deixou lá pra eles achar, sabe? Vejo uma beterraba aqui que eles acharam do nada. Um negócio branco que eu não sei o nome. Cebolas também, alho. Tipo, coisa assim pra eles preparar, pra eles não comer só pão. Tipo verdura. Aí eu vejo isso que ele tá preparando. Aí depois desse maná, eu vejo também que veio as aves, assim, e agora eles tinham carne também pra comer. Tipo, como se fosse quase ao mesmo tempo, mas em pouco de período. Então eles tinham as verduras que eles escolheram, tipo tomate, pepino, sei lá, salada, a beterraba lá que eu Foi disse. muitas? Bastante coisa, assim, é como se o campo ele dividiu em algumas porções, sabe? Tipo, tinha a porção que era do pão e do maná lá, que era o pão de mel, e outros tipos de pães. Uma porção que era como se fosse um lago de água, assim, pra dar pros animais beber e eles também tomarem. E a outra porção, deixa eu contar, são cinco, ó, a água, o maná, as verduras, o passarinho, e tem mais outra aqui que eu não sei o que que é. Então vamos, tipo, a parte lá do maná não era só aquelas bolinhas de pão de mel. Não, tinha mais coisa. Muitas. Eu vejo, pelo menos assim, o que que dá pra chegar perto, assim, pra ver e tocar, né? Tem aquelas bolinhas mesmo, parece um pão de queijo, sabe? Mas elas são muito pequenas. Não, elas eram grandes, assim, não dá pra mim medir. Tipo aquela bolinha lá de sinuca, maior. É, perfeita essa comparação. A bola de sinuca, daquele tamanho. É, só que era um negócio assim que você pegava ele esfalerar, como é que fala? Esfarelava. Esfalerar. Entenderam, né? Esfarelava. Esfarelava um pouco assim, mas também você via que era mole, sabe? Mas dava para segurar, dava para pegar. É, tipo, se você apertasse na mão virava pó, né? Mas se segurasse normal, ficava firme. É, só que se você apertava assim, aí caía aquele pó, aí ele virava um outro. Tipo, meio que se juntava com o outro e ficava maior. Aí eu via que tinha pessoas que pegavam essa bolinha assim de sinuca e apertava em cima de outra e ficava maior ainda. Aí eles levavam um pãozão pra casa. Isso aí é a multiplicação. É, eu via tipo aquelas travessas de madeira assim ou de barro. Aí eles começavam a apertar um monte assim em cima e ia crescendo assim, como se fosse uma massa de trigo, jogaram fermento e colocou um pano por cima e a massa começou a crescer. Aí vi eles fazendo isso assim pra colher. Então eles poderiam pegar a bolinha, que era o pão, e comer. É, ou eles comiam assim direto da grama ali mesmo, né? Ou eles simplesmente ficavam apertando uma em cima da outra e ela ia aumentando de tamanho. E levava para casa aquele volume todo. É, aí também tinha outros pão, assim, tipo aquele pão francês que a gente conhece, que eles também levavam. Aí também, uma outra porção, tinha como se fosse essas verduras que a gente conhece, tipo pepino, tomate, beterraba, cenoura, um negócio branco que eu não sei o nome,
coisas assim de verdura pra eles comer. Muito. Sim. Era como se. Era como não, né? Dá pra dizer que é. Na verdade é, né? Que essa nuvem que desceu pra terra, assim, ela se transformou em várias coisas, sabe? Vários alimentos. Isso, vários alimentos, quero dizer. Uma parte da nuvem virou água, outra parte virou desse farelinho aí, que era o maná. Outra parte virou um monte de verduras que eles acharam assim do nada, sabe? E outra parte virou também esses animaizinhos, assim, pra eles comer. E a água e a grama para o animal também. É, sim. Então eles tinham alimento suficiente. É, eles ficaram lá um bom tempo comendo, assim. E não faltava É, só que nessa história que eu vejo tinha muita pessoa que ainda reclamava muito, assim, aí meio que morria por causa disso, né? a Tipo, reclamação. você já tá vendo tudo aquilo e ainda tá reclamando, E sabe? o que acontecia assim? O que seria a causa da morte deles? O que seria? O que acontecia que ele morria? Bom, a pessoa que reclamava muito, eu via como se... Fala aquele demônio destruidor, né? Eles tinham como se fosse... Como fosse não, ele tinha acesso nessa pessoa que tava falando muita coisa, então o demônio ia lá e matava ele. Ah, por isso que fala que é destruído pelo destruidor, não é? É, Por causa de tipo... murmuração e contenda, né? Isso, eles reclamavam tanto que os anjos não podiam proteger, né? Era como se eles criassem uma barreira de forças em que o anjo não podia chegar perto. Mas o demônio conseguia, então o demônio ia lá e matava ele. Aí, né, a gente sabe o final da história. Morte certa. É, eu via que eles desciam assim lá pro seio de Abraão. Ficavam lá. Só que eles desciam, eles não conversavam com os outros. Eu vejo eles tipo, como se estivesse todo mundo dormindo lá. Tipo, todos tirando uma soneca. Mas lá no inferno, só que não no fogo queimando. É tipo assim. Como é que eu vou escrever isso? É que eu tô vendo certinho, sabe como é que é? É como se o inferno ele fosse várias ilhas que fica flutuando, sabe? Tipo, tem uma ilha grandona e tem outras ilhas. E lá embaixo, que é o abismo, tem um mar de fogo enorme, assim, sabe? Que é a lava. Só que aqui ela tá numa cor amarela. E tem um monte dessas ilhas que fica voando por aí. Elas têm como se fossem placas, escrito algumas coisas que eu não consigo ler. Mas provavelmente deve ser o pecado da época, né? Aí tem os demônios lá que ficam nessas ilhas e fogos também espalhados por vários cantos. E nessa divisão de ilhas, tem uma única ilha que ela é toda escura assim, mas não acontece nada lá. É tipo como se tu não estivesse dormindo. Aí tem demônio que fica lá e fica gritando assim pra essa ilha pra ver se alguém responde, mas nada. Então eles estão lá, eles ficavam lá no conhecido seu de Abraão, É, aí como tem se uma placa dormindo. também. Como se dormindo. Era todo escuro lá. Aí o lado dos demônios, não, era claro porque tinha o fogo. E os que iam para o lado dos demônios ficavam queimando no fogo. É, tipo, aqui no Seio de Abraão a gente consegue ver o Adão, a Eva, o Abel lá, e outras pessoas que eu não sei o nome, que estão por aqui. E, Dormindo. e no lado dos demônios lá, eu consigo ver o Caim lá tomando uma surra dos demônios assim, muito severo. Severo mesmo, sabe? É muito demônio batendo nele. E consigo ver outras pessoas assim, até mesmo gente grande, que eu não sei quem que é. Os faraó. É, tipo, meu Deus, é difícil explicar isso. Parece assim que para pessoas comuns tem uma área de pessoas comum. Para pessoas que têm um pecado bem específico, que eu não sei qual que é esse tipo de pecado. E para pessoa que, tipo, tinha um cargo grande, aí é esse pecado aqui. Aí eles vão lá pagar por esses. Aí depois, lá embaixo, você vê aquele mar de fogo, assim. E fogo também, né? Nessas ilhas. E um pouco de lava, algo assim. Mas no seu de Abraão, nada. É. E Nada disso. essas ilhas, elas cresciam conforme a quantidade de pessoa que caía lá, né? Se tivesse duas pessoas, por exemplo, aí a ilha era bem pequenininha. Mas aí caía mais uma, aí ela aumentava de tamanho. Aí mais uma ia aumentando. Aí eu vejo o carinha ali tomando. Nossa, dá até dó de ver ele. Apanha muito. Nossa, é muito demônio batendo nele. E ele tá gritando. Não dá nem tempo. Ele vai gritar, dá um tapa assim na cara dele, enfia a faca, arranca a corda vocal dele, joga pedra assim na boca dele, decepa ele, sabe? Nossa, é terrível. E volta de novo, lembra? Volta. Tipo, na mesma hora que eles estão arrancando, assim, sei lá, vamos supor que o demônio ele enfiou uma faca assim na barriga e começou a cortar. Na mesma hora que cortou, já tá vindo regenerando, assim, então ele fica fazendo isso várias vezes, assim. Arranca o braço, assim, já tá crescendo outra, sabe? Terrível.
Aí parece que ele tá tipo em cima de uma mesa, assim, aí cada demônio tá fazendo alguma coisa. Tem uns que tá no pé, outro nas coxas, outro na barriga, outros na cabeça, nos olhos, assim. E ele tá em cima de uma mesa de pedra. E, tipo, o sangue que fica caindo, assim, respingando, cai tipo como se fosse uns baldes e ele fica tomando lá. Outros demônios arrancam a carne dele e começam a comer, assim. Aí foi uma péssima escolha, né? Não tem nada pra dizer pra ele, não. Fez uma má escolha. E aí ele tá lá. Aí aqui, eu parei de olhar pra ele, mas aqui tem tipo como se fossem umas placas, elas é numa cor. Tipo, ela nem parece que é daqui essa placa, sabe? Ela não é feia, ela é como se fosse uma cor bege assim. Tipo como se fosse uma placa de madeira numa cor bege bem clarinha assim, aí tem nomes escritos assim. Tipo, a condenação deste é esta. Aí tá escrito lá o que que ele fez. E aqui também, nem sei que lugar é esse, eu tô andando assim um pouco, onde os anjos deixam. Tem uma manada de gente aqui, mas eu não sei quem que são essas pessoas. Eles não estão queimando, não estão fazendo nada, eles só ficam olhando. Quem são esses anjos aí? Quem são esses aí, anjos, que não tá queimando, não tá fazendo nada? Quem são eles? Eles falam que as almas que não nasceram. Ah, então, então no inferno também tinha a repartição das almas que não nasceram. Nossa, mas é muita gente assim, aí é como se fosse uma jaula, assim, aí eles ficam olhando o inferno e o povo de Abraão, assim. Então, anjos, vamos esclarecer essa situação. O inferno tinha a repartição aonde era o Senhor, que ficou conhecido como Senhor de Abraão, aonde aqueles que era do eterno morria e ia para lá, meio que dormindo, né? É, E tinha a parte inferno, que era onde queimava, e os que tinham morrido e não era do eterno, ia para essa parte fogo. E tinha essa repartição, aonde os que não tinham nascido ainda na terra também estavam no inferno, antes de é, nascer. sim, E vamos dizer uma coisa assim, os que era da parte do eterno é porque aceitaram, acreditaram na história de Adão e Eva e é. aceitaram o sacrifício do cordeiro. Estão falando que sim. Então esses eram os que iam ficar na parte conhecida seus de Abraão, os que eram do eterno. É, tem tipo como se fosse uma porta do inferno, assim, uma entrada, aí você já vê direto o Cid de Abraão. Aí mais pra frente você começa a ver as ilhas, assim. Tem um abismo enorme que você cai lá embaixo e sei lá o que acontece, né? Então, anjos, vamos completar aqui uma coisa. A alma estava lá no inferno antes de nascer, né? Não é isso? Sim, Antes daquela pessoa juntar com o homem e engravidar, a alma estava lá no inferno. falou que sim. Aí, no caso, duas pessoas casavam, aí juntavam, aí tinha aquela criança. Aí, depois, com o tempo, aquela criança adquiria entendimento, virava um jovem. Aí, ouvia a palavra do Eterno, aceitava a palavra. Aí, aquela alma voltava para o corpo. É. Aí nesse lugar assim das almas que no nosso cérebro também acontece uma divisão aqui. Aí, vamos completar. Então, aquela alma, aquela pessoa nascia através do ajuntamento do homem e da mulher, aquela pessoa nascia, né? No casamento, aquela pessoa nascia. Depois aquela pessoa aceitava, quando ela tivesse entendimento, ela ouvia a palavra, ela aceitava a palavra, aí a alma voltava para o corpo, né? Que era a libertação e salvação que a Yahushua veio resolver, não é isso? É, Aí se aquela alma que voltou para o corpo, aceitou a palavra, depois não se importasse com a sua salvação, com a sua vida eterna, e acontecesse que desencarnava, saía do corpo terreno, aí voltava para o inferno agora condenada, para o local onde queimava. É assim? sim. Então essa parte está bem explicada, não tá? É, aí aqui fora do inferno, né? Tem um portão, né? Portão mó doido. Aí eu vejo, tipo, um monte de gente andando pra esse portão, assim, não vejo, tipo, aqui portão da salvação, por exemplo. Só vejo, tipo, um caminho pra todo mundo. Até quem tá no povo de Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó. Todo mundo Que anda nessa seria direção. esse caminho aí? É, porque antes de Arrochô não existia salvação, né? Então todo mundo tá indo pra lá mesmo. Quer dizer, para o inferno. É, Mas quando chegasse lá no inferno, aí era definida a situação dessa pessoa, se era seio de Abraão ou inferno. aí tem como se fosse umas pontes aqui. Eu vejo que de vez em quando alguém morria, tipo, antes do previsto, né? Aí já caía lá na frente da fila.
Peraí, o que você falou aí? Não é uma estrada reta, sabe, ir pro inferno. É como se tivesse uns obstáculos assim. Aí eu vejo que de vez em quando alguém morria. Tipo, pisou no lugar errado e caiu lá e morreu. Aí eu via que ele ia teleportava lá pra frente da fila, como se já tivesse morrido. Aí ele ia, o portão abria e ele entrava. Mas no caso, essa pessoa tinha morrido mesmo, tinha desencarnado. Sim, Então, no caso, a pessoa desencarnar, sair desse corpo carnal, era assim, muito rápido? Morria assim do nada? não, é tipo assim, pelo que eles estão me fazendo entender, que esse caminho que eles estão andando é o caminho da vida deles, né? Vamos dizer assim que nessa época a pessoa tivesse 500 anos de vida. Se ela não se arrepender nesses 500 anos de vida e ela chegar até a morte, é a trajetória dela. Acho que eu não consigo explicar tão bem. Não, dá para entender. Ela tinha 500 anos de vida para chegar num arrependimento assim, de conhecer a história de Adão e Eva e ser do eterno. É, Aí, caso ela ignorasse essa história, ela não acreditasse, então os 500 anos dela acabava, era o período de vida dela na Terra, isso. e ela morria e ia para o inferno, lá, queimar. É. Não ser o de Abraão. Aí nisso tinha o risco da pessoa fazer alguma coisa errada e morrer. Então ela tinha esses 500 anos e ela morreu no ano 49. Já era. Quer dizer, não necessariamente ela se cumpriria os 500 anos de vida. A qualquer hora que ela antecipasse a vida dela, se ela não tivesse aceitado o sacrifício de Adão e Eva, né? Acreditasse no Deus único de Adão e Eva, então não tinha como ela não ir para o inferno, para o fogo, É. Aí né? é tipo isso que eles estão. Tipo isso não, é o que eles estão me mostrando, né? Que tem esse caminho, aí o portão se abre, aí depois tem o Seio de Abrão bem no comecinho, depois tem um abismo e as várias ilhas, e lá embaixo do abismo, bem embaixo mesmo assim, tem aquele lagão de fogo. Então vamos analisar o caso assim. Quando Adão e Eva morreu, né? Foi expulso do jardim, o Eterno ainda continuou com eles, porque perdoou eles, né? Sim, E mandou eles fazer o sacrifício do cordeirinho, que representava a vida dele na terra, para resolver o problema da queda, que foi a morte. Aí Adão e Eva contaram para os seus descendentes e eles tinham uma escolha, né? Acreditar na história de Adão e Eva, aceitar o Deus único de Adão e Eva ou viver a vida deles como eles bem quisessem, servir a outros deuses, conforme o povo de Caim, não é? é, Aí, no caso, o seio de Abraão foi preparado para os que aceitassem a história de Adão e Eva, o sacrifício de Adão e Eva, o Deus único de Adão e Eva, o Criador. Essa era a decisão e a escolha que eles faziam antes da vinda do Eterno, através de Yahushua. Unicamente conhecer, né, o Deus único de Adão e Eva, conhecer a história da queda, né, e sim, aceitar o sacrifício do Cordeiro. Unicamente isso eles tinham que aceitar, para ter o seu de Abraão, depois que morresse. Não aceitando, inferno, queimar no fogo. É assim? é. Então, vamos adiante? Aí eu vejo ainda no inferno, né, a gente tá. Só que não exatamente lá dentro, eu tô numa outra área, assim. Nem sei que lugar é esse, nem parece um inferno, sabe? É um palacião enorme, assim, sabe? Aí eu vejo tipo os demônios, assim, lá venerando Lúcifer, assim, como se tivesse tudo. Nossa, o lugar é bizarro, sabe? É muito estranho. Tem um ar, é como se toda a arquitetura desse lugar tem um ar, tipo, de... Não sei explicar, tipo, dá uma impressão que aqui é muito ruim, sabe? Tipo, a pintura te faz ter medo, o design do lugar faz você ficar, tipo, terrorizado. Estranho demais. Aí eu vejo, tipo. Eu não sei direito o que eu tô vendo. É muito difícil descrever a forma desse bicho. Mas eu vejo que tem uns bichos bem errados, assim, vindo falar com esse Samael que tá sentado lá no trono, falando sobre o que Deus tá fazendo na Terra, né?
Aí eu vejo eles anotando tudo o que tá acontecendo lá e eles arquivando na super biblioteca deles. Tipo isso que tá acontecendo, assim. Eu não consigo entender o que ele tá falando, que a voz dele é muito estranha, mas ele tá falando alguma coisa pra eles fazer, mas não consigo entender. Então ele sempre tira, resolve situações de acordo com o que eles vê o que o Eterno está fazendo. É. Nossa, mas aqui é muito. Nossa, esse lugar aqui é pior que o inferno, parece. Tipo, é um negócio muito estranho, não sei explicar. Tipo, é realmente um palácio, assim, numa cor vermelha, assim, e tem um trono ali, sabe? Só que o design dele, as cores, os abajur que fica lá em cima, os negócios, assim, é muito feio, sei lá. Que lugar estranho. Aí eles me tirou daqui. Nossa, feio demais, eu quero com isso na cabeça agora. Não, não. O Espírito Santo manda limpar a mente depois. Aí eu vejo. Voltamos lá pro povo de Abraão, assim. Nossa, quanto tempo será que eu passei no inferno? Tem gente nova aqui, sabe? Eles procriaram mais, podemos dizer assim. Quanto tempo será que eu passei lá dentro? Nossa, só que eu passei quase um ano vendo as coisas lá. Aí eu. Eles ainda estão lá, sendo alimentados por Deus, os passarinhos e tudo mais. Mas eu também vejo que eles ainda estão reclamando, sabe? Há um monte de coisa assim. Negativo, né? Eles estão vendo as obras ali, mas não estão acreditando. Vejo também que tem aquele período onde eles se reúnem de noite para ler a Bíblia, assim. Na verdade, os pergaminhos. É. E também teve o sábado, né? O perpétuo lá, que Deus ele propôs através dos mandamentos. Mandou guardar o sábado. Que nem todos obedeciam, vou ter que ser sincera, que um monte de gente ia lá para colher ou fazer serviços, né? E não tava obedecendo, não. Já dá pra ver que desde aí o povo não tava obedecendo, né? Aí eu vejo, tipo, Deus, ele falando umas coisas assim pra Abraão, ou Abraão não, perdão, pra Moisés, e Moisés ele falava assim, ele tava assim com aquele cajado levantando assim ó, e as tábuas na mão. Parece até que as tábuas da lei, assim, que Deus deu, era tipo dois filhos dele, e o cajado ali era alguma coisa, que eu não sei dizer o que que era. Mas ele tava sempre com essas tábuas na mão e o cajado, e ele sempre falava alguma coisa que tava mexendo nesse cajado, assim, sabe? Parece até que ele tava dando decretos. Aí eu vejo Deus falando com Moisés desse povo, assim, como que esse povo consegue ser tão rebelde? Falando que ia destruir todo mundo e que ia criar uma outra descendência através dele. Aí Moisés fala que não, que tá acontecendo aqui. Tipo, eu não consigo entender exatamente o que eles estão falando. Porque eles não falam no idioma nosso, português, assim. Mas tem pequenas coisas que os anjos deixam entender o que tá acontecendo. Tipo, eles fazem entender. Aí eu vejo que tá acontecendo isso, que Deus ele tá cansado desse povo porque não obedece o que Deus tá mandando. Também porque os demônios tá lá atrapalhando. E ele tá falando de ter uma nova descendência através de Moisés. Aí Moisés fala que não, que isso não era uma boa ideia e também por causa que todo mundo ia falar que Deus não conseguiu prometer as promessas, né? Que matou o povo. Aí nisso eu vejo Deus falando que vai levar logo esse povo pra Terra Prometida, pra dar um descanso pra Deus, né? Podemos dizer assim. Aí eu vejo que eles começam a. Como é que é o nome? Murmurar? Não, a levantar as coisas de novo. Eu vi que eles. Ah, vão embora de novo. É, Do acampamento. eles. Sei lá em que ano a gente tá, mas parece que tá num ano assim que é onde você vai tosquear a ovelha, sabe, pra tirar lã. Aí eu vejo que eles estavam levando um monte de lã com eles, assim, não deu tempo de fabricar as roupas, né, porque teve mais filho. Então eles precisavam fazer mais coisa. As roupas que eu vejo, eu não vejo eles usando aquelas roupas de pele de cordeiro, sabe? Eu vejo eles pegando a lã mesmo e fazendo fio, assim, tecendo ela e criando roupa. É engraçado que as crianças, elas usam umas roupas assim que é bem veludada, assim. Eu vejo elas se coçando todas, assim, com esse negócio. Elas não estão acostumadas. Engraçado. Aí os bebezinhos, eles parecem umas ovelhinhas. Tipo aquela roupa toda branca, assim, com coisa. E até um chapeuzinho, assim. Eles parecem umas ovelhinhas.
os bebês, né? Agora as crianças mais grandes não, já é um pouco diferente. Aí parece que tá todo mundo usando umas roupas. Parece umas ovelhinhas, todo mundo assim andando. Aí nisso a gente chega numa parte assim onde o povo tá deixando ele muito bravo assim, né, o Moisés. Que tipo, Moisés ele já falou que não é ele é o salvador da pátria, né? Mas que eles deveriam orar pra Deus, mas toda hora tá vindo falar no ouvido dele assim, ele tá começando a ficar irritado com esse povo. E também parece que ele fez alguma coisa errada, eu não sei o que que foi, mas deixou Moisés bem irritado. Aí eu vejo que Deus falando pra ele também que, não sei dizer se foi antes ou depois, mas me fizeram lembrar isso agora, de que Deus ele ia deixar o povo morrer. Tipo, todo mundo que tivesse a idade de 20 anos pra cima precisava Ah, morrer. eles foram ver a terra, É, espiar a terra. aí eu vejo isso, tipo, Deus dando esse decreto. Anjos, não mostrou lá a terra dos gigantes? Não, não vi. Mostra aí, anjo, a terra dos gigantes, como era. Eu só vejo um gigante lá, é aquele Og. Não tinha mais gigante? Só tinha um. Não, como ele não, mas. Ele é o maior? É. Como é que tu vê ele, a altura dele? Eu não sei como é que eu mediria isso pra vocês, não. Mas Um ele é homem bem assim da alto. sua altura, batia onde nele? Bom, eles me mostram que eu bateria mais ou menos no joelho dele. Ele teve uns filhos assim, mas os filhos não eram da mesma estatura do que ele. Você batia no joelho dele? É. Anjos, quantos metros ele media nessa altura hoje dos metros que o pessoal conhece? Ixi, eles nem falaram. Então ele é muito forte, muito alto. É, a cidade dele, assim, eu tô vendo ela bem de longe, assim, tipo. O muro, eu quero dizer, e o portão. Era bem metálico, sabe? Tipo, tudo metal. Era uma cidade bem reforçada. Parecia que eram uns escudos, assim, colocados na parede. E o muro também era bem grande, assim. Como é que é o nome daquilo, gente? Largura. Não, tô falando da porta. O portão, eu quero dizer, era bem grande, assim, que ele precisava passar, né? É, e aquela largura assim do muro, assim. O carro andava, no caso, esses carros deles andavam em cima do muro. Andava. Então o muro era bem largo. Nossa, a cidade é bem reforçada mesmo. Acho que se der um terremoto não cai nada. O asfalto, assim, umas pedras bem grossas, assim, grudadas no chão, sabe? Bem batida mesmo, assim. E tinha mais pessoas mais ou menos da altura dele. Como ele não, mas alto sim. Ele era o mais alto de todos. É, Ele era o rei da cidade. sim, Então ele era descendente lá dos anjos que envolveu com as mulheres de Caim. sim. Parece que foi ele próprio que ajudou a construir a cidade, sabe? Mas, tipo, nossa, o muro, assim, ele é muito grosso. Tipo, a grossura dele, assim. Realmente, se desse um terremoto aqui não ia cair nada. As casas também muito grossas, assim. As portas. Muita coisa metálica, sabe? Que eles colocaram nas casas pra não quebrar. Anjos, já que a gente está falando de fortaleza, aquelas pedras gigantes que o pessoal fica falando da construção lá das pirâmides, foram esses gigantes que construíram? Não, eu vejo que foi os demônios mesmo. Que construiu aqueles locais, sabe, que tem aquelas construções que o pessoal não entende como que levou aquelas pedras para lá. Na pirâmide do Egito, lá, por exemplo, eu vejo como é que é o nome disso? A gente chama de formiga, né? Mas eu vejo aqueles moradores debaixo da terra lá, levando os discos voador pra cima e construindo. As pirâmides. É, E esses locais que eles veem, essas pedras assim, meio que monumento que fala, né? Também foram eles? tá falando que sim. Sabe aquelas pedras lá que o pessoal fala? Irmão, você conhece esse nome aí? É, aquelas pedras lá, você lembra? E o pessoal fica questionando como colocou uma pedra aqui, aquelas megalíticas, né?
Como É colocou essa o. pedra aqui, essa pedra acolá, como assim? Bom, tem aquela que fica na ilha, acho que de Páscoa, se não me engano, que é umas cabeças, né? E também aquela E o que. outro é o. Aquelas pedras que tem de portal assim, uma em cima da outra. Eu esqueci o nome. É. Stonehenge. É, que eles não entendem como que colocou umas pedras daquele jeito. Stonehenge também tem os monumentos que construíram também, os muros lá que as pedras têm toneladas e tá tudo perfeito, assim, montado. Então, Anjos, quem fez essas pedras aí? Estão falando que foi os demônios. Os demônios que fez essas estruturas com essas pedras gigantes? É, aquelas pedras da Ilha de Páscoa lá, eu vejo que elas se mexiam, né? Era. Como é que é o nome, gente? É daquele. Daquele demônio chamado Baal. Era, as pedras são dele. Eles jogavam crianças lá dentro. Nas pedras. É, elas abriam assim a boca, eles colocavam e ela começava a mastigar. Que loucura! Anjos, como que uma pedra vai ter boca e mastigar, Anjos? Não sei de onde veio essas pedras, elas são meio mágicas, sabe? Não magia, magia, mas elas têm um elemento especial nelas. Mas no tempo dos demônios que elas eram assim, né? Agora são pedras normais. Tem um ritual para ativar essas pedras, mas ninguém sabe. Hum, É, mas esses demônios estavam na terra, Falou que sim. eles foi da herança daqueles anjos que desceu para jantar com as filhas de Caim. Falaram que também. Então eles fizeram construções, Tá falando que sim. essas que as pessoas não conseguem entender como que construiu. Falou que sim. Essas informações são só para as pessoas terem uma noção do que se trata, né? Então vamos seguir adiante. Eu tô vendo essa cidade, sim. Mas eu não sei se eles invadiram lá a cidade e fizeram alguma coisa. Quais cidade? A cidade de Og lá, de Bazan. Mas essa cidade está soterrada onde? Falaram que sim. Falaram a grande maioria dela. E esse gigante tá no Lago de Fogo? Estão falando que sim. Então tá bom. Vamos continuar. Parece que ele tinha um pouco daquela ciência lá do que os anjos trouxe. Aí eles tinham umas frutas bem grandes lá, assim. As uvas, maçã, pera. Isso é pera, né? Que eu tô vendo. Melancia gigante, assim, coisas grandes, sabe? É, eles tinham uma ciência dessa pra alimentar aquele gigante. Então vamos continuar, né? Mas eu não vejo lá. Mais ou menos assim. Então, onde a gente está mesmo? Eu vejo tipo Moisés na frente da cidade, assim. Moisés? É, ele levantou o cajado assim. Claro que foi Deus, né? Deus deve ter mandado alguma coisa pra ele, aí eu vejo tipo umas pragas indo pra lá. Então, peraí, como é que foi essa história aí de Moisés com essa cidade desse rei aí? Eu não tô vendo exatamente a história, assim, de como eles chegaram até lá, mas eu tô vendo exatamente o que eles fez lá, o que que ele fez lá. É, anjos, como é que foi que esse rei veio criar casa com Moisés? Por quê? Bom, pelo que eles estão mostrando aqui, eu vejo, tipo, Moisés, ele... Não sei se ele mandou uma carta pra eles lá, falando que ele só ia passar pelo lado, aconteceu alguma coisa assim. Aí eu vejo que ele estava passando e esse Og mandou, tipo, uns soldados pra lá pra tentar matar o povo, assim, saquear, fazer escravo, não sei. Aí simplesmente todos eles morreram, né? Tipo, o povo de Deus nem precisou batalhar, eles morreram ali, né? Os anjos, tipo, Os deixa os anjos, demônios matar os eles. anjos do Eterno. É. E esse rei Og morreu também? Não, ainda não. Ainda não. Só o povo da cidade. Alguns, assim, tipo soldados, tipo, foi bastante, assim. Aí os anjos só deixou os demônios matar eles. Mas aí não tem a ver com a cidade de Jericó. Não sei. Anjos, aí não tem a ver com a cidade de Jericó. Falaram que não. Que o caso dos espias foi na cidade de Jericó, É, que fazia parte da Terra Prometida, não é? tá falando que sim. Então essa história aí tem a ver com Moisés e esse pessoal de Og. É, tá falando que sim. Parece que esse Og ele também gostava, tipo, de comer carne humana, sabe? Ele gostava ou era alimento dele? Falaram que é os dois. E o que aconteceu aí? Aí eu vejo que ele mandou esses soldados, assim, pra ver se conseguia ou matar ou capturar, né, pra virar de alimento. Aí não deu certo. Eu vi, tipo, Moisés levantando o cajado contra eles. Aí os anjos deixou os demônios matar esses caras, né?
Aí os demônios foram lá e matou eles. Aí Og ficou sabendo o que aconteceu. Aí, tipo, ele mandaram como se fosse uma carta de ódio, assim, contra o Moisés. Um monte de coisa, assim. Não sei o quê. Aí Moisés simplesmente recebeu a carta e jogou fora e foi embora. Foi isso que aconteceu, ele nem leu. E passou ainda lá perto deles Passou. e ele não fez nada, o rei. Bom, ele tentou, mas aí Moisés levantou o cajado de novo e viu um monte de praga lá. Tá bom, vamos continuar. Eles mostram pra mim que esse Og, aquele homem que lutou contra o Davi, né? É da descendência desse cara. Por isso que ele era grande. É, Anjos, assim, vocês falaram que bateu no joelho do homem. E agora, o Golias, onde ele batia? um pouco na cintura, assim. Então o homem ainda era maior. Sim, bem alto, né? Quer dizer, um pouco na cintura, um pouco no joelho, o outro era bem mais alto. É, na cidade deles, assim, é bem reforçada a mesa. Nossa, a parede é muito grossa, assim, o chão é quase como se tudo fosse concreto puro, sabe? As casas também, as portas, janelas. E como que você vê assim o visual da cidade? É bonito ou feio? Ixi, nem sei explicar, me lembra um chapéu. É, quase como se fosse uma cartola. É tipo, tem um muro em volta assim, aí vai subindo, sabe? Ah, sim. Tipo, tem um muro bem grosso que fica em volta assim da cidade. E ela parece como se fosse uma montanha assim que vai subindo. Só que me lembra muito um chapéu, é que eu não lembro o nome certo. Não sei. É como se fosse tipo, como se tivesse construído em cima de uma montanha, assim, ia descendo o reino. Aí você via o muro e lá em cima já começava a ver o reino dele. E não era tão pequeno assim, não, era gigantesco onde ele ficava. Era como se ele pegou uma montanha inteira pra fazer o reino dele. E a aparência dele era normal ou deformada? Ah, ele era bem feio, hein? Como assim? As coisas eram fora do lugar? É, quase isso. Ele era desdentado assim, o olho era tipo meio torto, tipo um olhar murcho, nariz Não. feio, cabelo bem buchado assim, uma loucura ele. Anjos, como é que esse homem foi ser rei? Aí eles falou pela força. Pela força? É, pode ter sido, né? Pela força, né? Mas os filhos deles não era tipo assim, sabe? Só ele foi. Sei lá o que aconteceu com ele. Só ele que foi meio deformado. É, E ele era casado, Anjo? falou que não. Menos mal, né? Mas teve filhos, né? Mesmo assim, sem É, ser casado, teve filhos. sim. Como rei, ele era muito ruim. Não estão me mostrando a vida dele. Ah, mas só dele comer humano, provavelmente era, né? E ele comia os próprios do reino dele. Eles falou os rebeldes. Horrível, né? O seu próprio rei comeu os seus súditos. Falou que sim. Vamos adiante. Bom, aí eu só vejo, acho que até aí agora o resto eu não sei o que tá acontecendo. Vamos voltar para o povo lá de Abraão. É, eu tô vendo eles. Então, e agora? Segue o quê? Bom, a história não, sei lá, parece que cortou assim uma parte, eu vejo só a parte onde tem o povo lá brigando com Moisés, aí ele ficando irado e batendo naquela rocha lá. Só que bom, nos filmes que a gente vê, eles mostram como se fosse uma pedrinha bem pequena, sabe? Tipo, do tamanho dele. Era quase uma montanha inteira o que ele bateu. Bateu muito forte? Nossa, ele bateu assim. Dá pra dizer assim que o cetro, o cajado que ele usava só não quebrou porque era de Deus, porque em outras palavras, Anjos. Foi o povo que deixou ele assim? falou que sim. Aí ele foi lá e bateu muito forte na pedra, duas vezes. É, Era para ter batido um, era só pra ter tocado na pedra, só né? tocado na pedra. Só que era uma pedra enorme assim, sabe? Só que ele bateu tão forte. Parece até que eu tô vendo aqui é exagero, sabe? Mas tipo, ele meio que quebrou um pedacinho da rocha, sabe? E depois, o que aconteceu quando ele bateu assim? Aí eu. Aí primeiro já caiu arrependimento nele na hora, né? Como se ele entendeu alguma coisa ali. Tipo, Deus fez entender alguma coisa. E a rocha
ela se abriu e começou a jorrar um monte de água, assim. Aí virou tipo como se fosse um rio, jorrando assim, fez um caminho. Aí o povo lá foi tomar aquela água lá, já entrou, já aproveitou para tomar aquele banho também. Todo mundo foi fazer alguma coisa. Mas o Moisés se arrependido. É, E depois? meio que agora eu tô vendo um pouquinho acelerado, assim. Eu vejo lá ele pedindo perdão pra Deus essas coisas, depois eu vejo, sei lá, quem construiu o tabernáculo? E o Moisés, É, então é isso que eu comecei a ver, acho que eu tava confundindo. Ou ele simplesmente foi mostrando. Construindo o tabernáculo. É, meio que Deus, ele pediu pra Moisés construir o tabernáculo porque ele tinha avisado pra ele que ele ia ir embora, né? Tipo, ele precisava ir embora, tipo, Quem ia embora? o Moisés. Queria ser recolhido, né? Ah, E ele também avisou pra Moisés que depois dele não haveria mais ninguém pra dar essa notícia como ele dá, sabe? Falar tão cara a cara. com ele, É, com o Eterno. então o Deus ele pediu para Moisés construir essa arca para ele, para que tivesse ainda esse contato. Então aí está acontecendo a questão de fazer essas coisas aí que o Eterno pediu. É, aí eu vejo aquela nuvem que ficava lá em cima seguindo, guiando o povo, na verdade. Ela descia assim e meio que colocava as coisas em volta do que a pessoa precisava para construir a arca, sabe? Tipo a madeira, o metal, o ferro, tipo a nuvem transformou tudo em volta ali, sabe? Eles não precisavam ir muito longe, né? Aí onde ele estava, Deus ele já construiu, tipo, tudo que eles precisavam, né? Eles não precisaram pegar de outro lugar, era do próprio Deus mesmo. A nuvem vinha e materializava tudo que eles precisavam. Isso, Igual materializou no deserto, aquela parte da alimentação. é. Aí ele também já materializou mais comida, assim, também pra eles, né? Tipo, árvores, plantas, palha também, coisa assim pra eles construir a casinha deles ali, né? No caso. E aquela parte que teve a serpente no palco, eles oravam para ficar curados, já passou? Falaram que sim. E essa parte foi o que, assim, da serpente, assim, no pau? A serpente de bronze. Eles falaram que era pra cautelar a rebeldia do povo. Aí o que acontecia? Eles olhavam para a serpente, É, tipo assim, eu vejo a imagem desse jeito. Eles tomavam uma picada, começava a sofrer as dores, olhava para a serpente. Aí ficava curado. Aí eles ia lá e fazia uma outra rebelião de novo, a serpente vinha e mordia. Aí ficava doente, aí ficava nesse processo. Aí meio que ele estava começando a usar aquela serpente para continuar no erro, sabe? Porque quando a pessoa ela sofria picada, ela morria, né? Aí eles meio que agora podia desobedecer e ainda ficar curado, então estava fazendo isso. Deus ele mandou um monte de serpente pra lá, tipo cascavel, jiboia, sei lá. Umas cobras, não vejo elas tão grandes assim, mas era venenosa. era uma forma de correção. É, aí quando eles desobedeciam, essa cobra aparecia e mordia eles. Aí ficava doente e morria. Aí Deus pediu pra construir essa serpente para o povo todo não ser destruído, né? Uhum. Então ele colocou lá e disse que todo aquele que olhasse para aquela serpente ia ficar curado. Aquela serpente de bronze. Mas Deus ele mandou as cobras por causa que as pessoas estavam se rebelando contra Deus. Aí todo aquele que desobedecia uma ordem de Deus, a serpente ia lá e picava eles. Mas se a pessoa não desobedecesse, a serpente não fazia nada. Só que quando a pessoa desobedecia, a serpente mordia, ela acabava morrendo por causa da doença. Aí Deus pediu para que construísse a serpente, para que quando eles fossem mordidos pela cobra, ele se arrependesse e fosse curado pelo que foi construído lá, a imagem de bronze lá. Só que as pessoas eles estavam usando isso agora para pecar de verdade. Porque antes ela sofria picada e ela entendia que ia morrer, por isso se arrependia. Só que agora ela pecava, olhava para a serpente, ficava curado e ia cometer de novo outro pecado. Aí Deus viu que ele estava fazendo isso para continuar no erro. Aí depois eles. É, depois Moisés tirou de lá para parar com essa loucura e ficou meio que guardado. Mas as cobras continuou lá e as pessoas entenderam e depois as cobras começaram a se afastar. Aí tiveram que entender com as cobras mesmo. Sim, Então, porque a cobra ela só mordia quem estava desobedecendo. Quem não desobedecia, a cobra não fazia nada.
Casa Então, das cobras, né? então eles começaram a entender isso, aí eles pararam. Aí as cobras começaram a se afastar de pouco em pouco da onde ele estava, aí parou essa rebeldia, né? Mas era isso que ele estava fazendo, porque ele sofria picada, começava a sentir dor, se arrependia, olhava para a serpente e ficava curado. Aí depois ia lá e fazia a mesma coisa de novo e vinha a serpente e mordia. Então, sei lá, em um mês a pessoa era picada 8 vezes. Aí Deus achou melhor tirar isso daí logo, né? Antes que acontecesse algo pior. Bom, Deus ele viu que a questão da serpente, o resultado estava sendo o contrário. Pecava, era mordido pela serpente, olhava para a serpente, ficava curado. Então, quem importava pecar de novo? A É, serpente estava lá para curar. mas ele também tinha falado pra Abraão que isso daí era tipo um simbolismo do que queria fazer, né? Que todo aquele que cresce e obedecesse a obra que ele ia fazer através do filho dele ia ficar curado da doença, né? Que é os demônios. Então ele fez isso pra simbolizar, né? Porque quando eles se arrependiam, eles ficavam curados. Não era simplesmente só olhar e já acabou. Não, eles tinham que se arrepender do que fez. É o meu caso, ver o filho dele na cruz, se arrepender dos pecados e ser salvo. É, essa era a ideia, né? Para que ele se arrependesse e depois que a serpente fosse embora, tirava aquilo de lá, né? Só que o povo não tinha o Espírito Santo nessa época, então a mente era fechada, não entendia. Aí parou na parte da cobra também. Eu tava vendo sobre. Na verdade, que eles me mostraram, né? Eles estavam me mostrando sobre o que fez lá com a pedra, que depois virou num riozão enorme. É. Sabe o que é engraçado? Ele, depois dessa pedra, eles me mostram o Rio da Amazônia. Provavelmente esse Rio da Amazônia que é o lugar onde bateram, sabe? Na pedra. É, eles mostram a Amazônia pra mim, do nada, aquele riozão, só que eu não sei o nome dele. Onde Abraão bateu na pedra. É, então acho que o rio. Acho que não, né? O que estão mostrando é verdade. Então o Rio Amazônico é esse lugar onde Abraão bateu a pedra. Então, ele bateu na pedra, já virou uma nascente. Sim, Não parou mais de jorrar a água. não. E isso aconteceu, e o local que os anjos mostram é o rio Amazônia. É, mas eu não sei o nome do rio, qual que é. Eu só vejo um, mas eu não sei o nome. Então tá bom. Portanto, foi na Amazônia, aonde Moisés bateu na pedra e, e ali saiu uma fonte de água, uma nascente de água. E jorrou até aquele rio. Não é assim, Anjos? Tá falando que sim. Então, esse rio da Amazônia foi o resultado de Moisés ter batido na pedra, quando estava com o povo do Eterno. É, ele Depois que mostra que saíram do esse Egito. rio ele também destruiu alguma coisa, eu não sei o que que é. Mas era do povo inimigo de Deus. Tipo, essa água veio que nem um dilúvio e matou o povo lá. Então, depois que Moisés tirou o povo do Egito, que ficou peregrinando, não no deserto, mas na mata, na natureza, É, o que vocês concordam? É, na natureza. Anjos, natureza ou mata? é os dois falou. Vamos dizer na mata. Uhum. Pronto? Pronto. Na mata, que não foi deserto árido, ausência de tudo, foi um local de natureza. Então, quando o pessoal reclamou de água, Moisés bateu na pedra, que não era uma pedra, era uma montanha, é isso? É a montanha que ele subiu pra desaparecer. A mesma montanha que ele subiu, porque ele subiu para desaparecer. É, Então ele bateu nessa montanha com muita ira, porque ele estava zangado com o povo, ele estava irado com o povo, e era para ele tocar na pedra. E ele deu duas pancadas bem fortes, porque ele estava irado com o povo. Então, por causa dessa ira e dessas pancadas fortes que ele deu nessa montanha, que não é pedra, é montanha, jogou a nascente do rio Amazônia. é. O Espírito Santo não está especificando qual rio. Está especificando o rio que foi
que jorrou dessa nascente, que fica na Amazônia. E esse mesmo monte, de onde ele bateu com o cajado e jorrou a água, foi o mesmo monte que ele subiu e o Eterno falou que ele ia ver a terra prometida, mas ele não ia entrar por causa disso, a forma que ele bateu na pedra. Então, essa nascente, da pancada de Moisés na pedra, jorrou a nascente desse rio na Amazônia. É, criou vida, né? Vamos É, dizer assim. é a nascente, né? Começou a nascer o rio, né? Esse rio é na Amazônia. E o monte, ele subiu e ele não voltaria mais, veria a terra e não voltaria mais, seria recolhido para o Eterno na Amazônia. O É, mesmo monte que a água saiu, que jorrou, que virou um rio. Que esse rio existe até hoje, na Amazônia. Correto, Anjo? estão falando que sim. O pessoal entender as coisas direito. O que mais? Ah, eu vejo eles construindo a cabaninha assim, a arca, as coisinhas. Mas eu não consigo ver com detalhe assim o que que é, né? Mas eu vejo, tipo, eles minerando ouro, assim, umas pedras preciosas, levando uns tipos de madeira especiais lá que Deus queria, dando sabedoria para as pessoas confeccionar as coisas. Para fazer o tabernáculo. É tipo, eu vejo espiritualmente, né? Tipo, Deus ele descer, ele pedindo pros anjos, levar tipo como se fossem umas cartinhas assim. É aqueles rolinhos que tem tipo um selo colado e parece um lacinho vermelho. É um papel branco com coisa nele. Aí eu vejo tipo eles dando para as pessoas assim, espiritualmente. Aí é quando eles liam esse negócio, tipo no espírito, quer dizer, quando eles liam essa carta no espírito, aí o espírito deles entendia como fazer tal coisa. Aí ele sabia como trabalhar o metal, a madeira, como produzir o que Deus queria. E assim foi a construção do tabernáculo. É. Aí eu vi que dentro do tabernáculo estava pronto, que colocou a tábua e o cajado e um pouquinho da água da pedra. Aí Deus começou a ficar lá, Aonde? no tabernáculo, ele estava lá dentro. E tinha a Arca da Aliança, não é? É. E o que tinha na Arca da Aliança? Então, na Arca da Aliança tava o cajado, as duas pedras da lei e um pouquinho da água daquela pedra lá. Um pouquinho ou muito, sei lá, eles jogaram assim, eu só vi jogando. E onde o Eterno se posicionava dentro do tabernáculo? Dentro da arca mesmo, ficava lá dentro mesmo. Parecia um trono. Eu ficava sentado assim, olhando pro povo dele. Viu, né? É, aí ficava aqueles anjos poderosos lá do lado dele. Então vamos analisar uma Eles questão. ficavam andando pelo povo assim também. Vamos analisar uma questão. Entrava lá um sacerdote que estava em pecado. O que aconteceu com ele? A carne dele morria só. Morte espiritual? Não, só a carne, o espírito ficava, né? Como assim? Ele tinha morte física É. e a alma saía do corpo e Aí a alma ficava lá na frente, assim, olhando, não entendendo nada, e depois ela descia. o seio de Abraão. É, Ah, então vamos analisar. O sacerdote entrava lá, mas ele achava que estava tudo bem. é, Como lá era um local santo, a presença do Eterno lá, aí o corpo dele caía para um lado e a alma saía. é. Que às vezes ele cometia um pecado sem perceber, né? Porque era muitos mandamentos. Aí ele fazia alguma coisa que não viu na hora, né? Aí já era tarde demais. Aí quando acontecia, a alma já estava sem saber o que fazer e vendo seu corpo no chão. Sim, Aí depois a alma descia para o seio de Abraão. sim. E aconteceu várias vezes, uma situação dessa. Não sei, parece que eles estão calculando. Sei lá, não sei, parece que ele foi 7 ou 40, algo por aí. Depois eles passaram a ser mais cuidadosos.
É, que às vezes não era porque ele não tomou cuidado, né? Alguém fazia alguma coisa e fazia ele errar, né? Aí já era. Pelo menos tinha o selo de Abraão, né? Para não ir para o inferno, né? É, falou que sim. Então, Aí eu também vejo aqui que tinha esse tabernáculo, tinha as crianças, né? Aí via tipo os anjos brincando com as criancinhas. eles gostavam de Bom, brincar com as crianças. parece que as crianças elas conseguiam ver eles mais ou menos assim, né? Por causa da pureza delas, né? Então meio que eles ficavam brincando lá com elas. E tinha muita criança? Sim, Tinha muito acampamento? bastante. Na verdade, muitas barracas no acampamento. É, aqui eles já estão bem maior, assim, tem mais gente, assim. Só que bastante, né? Muito sim. E como você vê assim a convivência deles? Eles tinham paz, eles brigavam. Bom, eles tinham muita paz entre eles, assim. Eles cantavam, fazia a leitura dos pergaminhos de noite, assim. Tinha fogueira, todo mundo se reunia para ouvir alguém lendo. E ficava esse processo, assim. Aí de dia eles saíam para fazer a colheita, as coisas que Deus deixava preparado. Eles traziam para casa e faziam uma oração antes de comer. Fazer uma oração antes disso, isso, aquilo. Eles tinham bastante disso. E como eles mudavam sempre de um local para outro local, acontecia de a nuvem vir de novo com alimento para eles? Falou que sim. Sempre. Falou que sim, sempre. E a questão da roupa, eles que faziam? Sim, tinha os materiais lá, tinha as ovelhas. Aí eles tinham umas. Não é máquina, eles tinham um processo de como transformar esse material em algo que dava para modelar. Fio, É, o fio de lã. isso. Eles conseguiam produzir fios com isso. Então eles faziam manualmente. Sim, aí depois eles faziam essas roupas, que a gente chama de túnica, né? E como assim eles costuravam sem agulha? Não, eles tinham, e também eles podiam usar o espinho como agulha. Espinho com uma agulha? É, E eles fizeram um buraco assim para enfiar a linha? não, eu vejo eles fazendo um nozinho em volta, né, do graveto, eles enfiando assim. Aí fazia roupa para eles, para as crianças, e todo mundo se vestia. Sim. Só que os bebezinhos, eles pareciam que pegavam um monte de lã e colava neles, assim, eles pareciam umas ovelhinhas brancas. E as crianças brincam em paz ou tem briga entre as crianças? Ah, eu não vejo briga, não. Tá tudo bem. É, eu vejo, tipo, depois que terminou o tabernáculo e Deus foi pra lá, eu vejo como se, tipo, todos os anjos, assim, foi pra lá, sabe? Como se o céu tivesse ficado vazio aí. Tem, tipo, Deus, os anjos maiores, assim, os principais, tipo, Gabriel, Sariel, e outros anjos, assim, menos poderosos, né? Eles ficavam, tipo, entre o povo lá, como se estivesse tendo uma cidade ali, formou. Aí eu via também que Deus ele levantou umas casas espirituais assim pros anjos deles, né? Aí eles ficavam morando por lá junto com eles. Tipo isso que eu quero dizer. Aí o resto eu não sei, né? Então, anjos, que mais vai ver aí? Não vejo mais do que isso daí não, parou a imagem. Anjos, mostra a parte de Jericó e depois já vem para Moisés, lá subir no monte que já vai deixar Josué no comando. Bom, eu vejo o Moisés ele subindo nessa montanha onde tava jorrando essa pedra. Aí ele sobe assim, aí ele se prostra, né, perante Deus lá e começa a conversar com o cara no chão, assim, falando com ele. Aí Deus desce a sua presença em forma de novo e começa a falar com ele, assim, o que ele precisa fazer. E depois ele fala onde eles precisam ir, né? Tipo como se Deus estivesse falando, ó, vai reto aqui que você vai achar um lugar. Tipo isso. Aí ele desce, um rosto brilhoso lá, e ele começa a falar com dois representantes que ele tinha, né? Josué e Caleb. É. Aí depois ele fala pra eles ir lá e dar uma olhada. E é engraçado que, tipo, eu não sei se Moisés ele percebeu que tá com essa luz na cara, mas ele fala assim, ele fala tão perto deles assim que os caras tá ficando cegos já, com a luz tava vindo na cara deles, assim. Tá embaçado, pelo menos eles dois. Mas eu vejo preso assim com a mão no rosto, tentando tapar assim da visão enquanto fala com Moisés, tipo, Moisés falava umas coisinhas e fala, aí eles ia dando uns passinhos pra trás, assim, pra ir embora logo. E Moisés não percebeu isso, né? Sei lá se percebeu, tá fazendo isso de graça. Mas cadê o espelho, né? Para ele se enxergar. É, Então,
Aí eu vejo eles não foram sozinhos, tipo, os anjos foram com eles, os anjos começaram a guiar eles também. Aí é Mas eles engraçado. quem? Os espias? É, que foram lá dar uma observada na Os Terra. 12. É. Vejo tipo os anjos pegando a mão deles assim, levando, sabe? Parece uma familhinha. Só que cada tribo mandou um pouquinho de gente. E aí, tipo, ficava os 40 e eles aqui na frente. Aí eu vejo eles indo assim. Mas parece que cada um foi fazer alguma coisa, sabe? Eles não foram lá pra batalha. Um foi mapear a terra, assim, os É, outros foi ver os observar. recursos. E outros foi lá na frente pra ver o que que ia acontecer, né? Tipo isso, cada um foi fazer um objetivo. Uhum. Estão indo? Sim. E como eles conseguem entrar na cidade? Não, eles não entraram. Eu vejo tipo eles olhando por cima, assim, sabe? Vendo as coisas. Eles não foi tipo uma, duas vezes só, eles foi mais vezes, assim. Ele meio que foi assim, esses 40 que foram com eles, eles marcaram uma barraca ali, sabe? Aí tinha esses Josué e o outro, que eu esqueci o nome. Caleb? Isso, Caleb. Aí eles ficavam observando. Aí depois eles voltou, só o Josué e o Caleb contou o que estava acontecendo, só para falar com Moisés. Aí Moisés falou com Deus, aí Deus falou com Moisés, aí Moisés desceu com aquele farol de novo e começou a falar com eles, aí eles voltaram para aquela barraca lá. Aí depois disso eles me mostram eles invadindo a cidade, andando querendo, tipo... É engraçado que eles se disfarçaram direitinho, sabe? Nem dava pra perceber que era eles. Eles usando um monte de capuz vermelho andando na cidade, assim, como se nada tivesse acontecido. E um monte de gente, assim, tipo, olhando assim pra eles e achando, gente, quem que são esses caras? Mas no caso 2, É, que é os que vai se esconder na casa da mulher? é. Tipo, eles foram os mestres do disfarce, assim, ninguém tava vendo, sabe? Mas é claro que estavam, né? Porque o disfarce deles não fez o mínimo sentido. Colocaram um capô vermelho. É, eram os dois de capuz vermelho andando na cidade, assim, todo mundo olhando aqueles dois estranhos, sabe? Tipo, calor de 40 graus, vocês usando capuz? É. Mas como é que esses meninos foram assim, desse jeito, né? Chamando a atenção. É, a ideia era ter disfarçado, né? Mas não deu certo. Dá pra entender que Moisés ele deu a noite e depois foi embora, sabe? Tipo, eles voltar pra lá pra coisa. Já tinha ido Moisés? É. Tipo, tinha os 40 lá naquela barraca que eles tinham montado, né? Que eles deixaram um acampamento ali. Aí os dois voltou e passou a notícia lá pra Moisés. Aí Moisés falou com Deus. Depois ele deu a notícia e depois Moisés foi embora. Ele já tava indo pra lá, eles dois.